Considerado um dos mais importantes para a logística de entrega de produtos, o modal aeroviário é um dos meios de transporte mais modernos e recentes, sendo potencialmente ampliado ao longo das décadas, por meio de crescente desenvolvimento tecnológico da humanidade. Portanto, quando falamos modal aeroviário, estamos falando do modelo de transporte através de aviões, que podem ter uma capacidade realmente incrível de transporte, sendo muito usado atualmente de maneira comercial. Agora, falando um pouquinho sobre a história do modal aeroviário. Alberto Santos Dumont, mineiro da cidade de Palmira, Belo Horizonte, foi o pai da aviação civil brasileira. Sua principal conquista, principalmente para a humanidade, foi ser o primeiro homem no mundo a voar em um aparelho mais pesado que o ar, utilizando unicamente os recursos próprios. A modernização dos aparatos tecnológicos possibilitou a criação de meios de transportes aéreos mais seguros e autônomos. O início da aviação comercial foi após a Primeira Guerra Mundial, que impulsionou o setor, criando e testando novos modelos, desenvolvendo motores mais eficientes que contribuíam com o aumento da capacidade de cargas dos aviões. Já a consolidação do modal aeroviário ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, com maiores investimentos em pesquisas e desenvolvimento de aeronaves. Atualmente, com o surgimento de companhias que aproximam as pessoas dos mais variados produtos, o fretamento aéreo tem sido uma opção rápida e prática para seus clientes. O transporte aéreo de cargas no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos, e com isso tem se tornado cada vez mais importante nas operações logísticas do país. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, pelo menos 60 aeroportos movimentam cargas no país e contribuem diretamente para transações comerciais com outros países, visto que, com a grande dimensão continental, o intercâmbio de produtos entre as regiões distantes tendem a optar por um modal mais ágil para que a entrega seja realizada efetivamente. No entanto, esse transporte necessita de melhorias constantes em seus processos para se manter em alta competitividade e superar os desafios existentes. Isso porque a infraestrutura para essa operação ainda é mínima e demanda de adaptações, como, por exemplo, o uso do transporte multimodal com o propósito de que as mercadorias cheguem ao seu destino. O transporte aéreo de cargas no Brasil ainda possui baixa expressividade, principalmente quando comparado com o modal rodoviário. Porém, aos poucos, ele vem crescendo e se tornando uma importante tendência estratégica, já que atende necessidades específicas que outros modais deixam a desejar. Suas principais características são a agilidade, pontualidade e a segurança. Por isso, é bastante utilizado para a movimentação de produtos perecíveis, vacinas, medicamentos, cargas urgentes e produtos resfriados. Além de ser um dos transportes mais seguros quanto ao índice de roubos, o que o torna ideal para o transporte de cargas valiosas. A capacidade de carga e de uso pode variar dependendo do tipo de aeronave utilizada. Pode ser avaliada em termos de peso máximo de decolagem, volume de carga e finalidade da aeronave. Conforme o tamanho dessas aeronaves, elas podem carregar de algumas toneladas até centenas. As cargas variam entre cargas controladas, perecíveis, perigosas, vivas, frágeis e de valores. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o modal aéreo alcançou um recorde histórico de volume de cargas movimentada no Brasil em 2022, atingindo o valor de 1.421 milhões de toneladas, sendo que cerca de 70% deste volume é composto por cargas pagas internacionais, que são as principais responsáveis pelo número recorde, que representa um crescimento de 12% em relação a 2012. As vantagens desse modal são agilidade devido à não influência de fatores, como questões geográficas e o trânsito, aeroportos localizados nos grandes centros urbanos, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, prazo de entrega rápido, pouca movimentação de carga durante o processo e muito mais. Por outro lado, as desvantagens são o limite no tamanho, peso e quantidade da carga transportada, custo mais elevado comparado a outros modais. Precisa de terminais de acesso, necessita de integração com outro modal de transporte para finalizar a entrega. Agora vou citar algumas curiosidades do modal aeroviário. Já existem aviões que fazem até aterrissagem no piloto automático.
Com esse auxílio tecnológico, o piloto consegue cuidar de outros processos durante o voo, deixando a pilotagem em si para o sistema computadorizado da aeronave. Não precisa ter medo de relâmpago, pois a segurança no transporte aéreo de carga e passageiros já está em um patamar avançado e raios não são mais um perigo para quem está nos céus. E quem falou que os aviões precisam de todos os motores funcionando para voar? Sim, é possível voar mesmo se um dos motores falhar. No entanto, possivelmente a aeronave vai gastar mais combustível e não conseguirá percorrer toda a distância que estava programada e, por isso, pouso de emergência pode ser necessário.